sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Maternais. Podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com mamãe. Hoje a gente vai falar sobre um episódio super especial, Novembro Roxo, o mês da prematuridade. Para quem me acompanha nas minhas redes sociais, sabe que esse tema também para mim é muito caro e importante. Fez parte da minha trajetória profissional e hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas integrantes do Movimento Maternar que construíram comigo essa trajetória. Mas eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Dividindo esse momento comigo, minha querida amiga do coração, doutora Carol. Seja muito bem-vinda, Carol. É um prazer ter você aqui. Obrigada, prazer é meu. Bom, eu sou Carolina Barbosa, médica pediatra, né? Minha formação é em UTI pediátrica, mas desde que voltei a Linhares trabalho com UTI neonatal, maternidade e consultório. E vai ser uma delícia esse podcast. Tenho certeza. Outra querida amiga que vai dividir esse momento comigo, integrante do Movimento Maternar, que não veio com seu pequeno hoje, gente. Recém-parida, tá? Thalita, seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer ter você aqui, recém-chegada seu bebê. Obrigada. Eu sou Thalita Gando, eu sou fonoaudióloga, faço parte da equipe das fonoaudiólogas do Hospital Rio Doce, Maternidade Rio Doce. Tenho formação em neopediatria, sou especialista em audiologia, tanto que eu faço parte da triagem auditiva neonatal aqui do Rio Doce de Linhares. E é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse nosso encontro aqui hoje vai tocar o seu coração. Carol, queria começar te pedindo um favor. Você pode explicar pra gente o que é prematuridade? O período neonatal é o período que compõe do nascimento até 28 dias de vida. O bebezinho ele é considerado prematuro quando ele nasce abaixo de 37 semanas completas de gestação. Porém, a prematuridade ela é subdividida. Você tem o prematuro extremo, que é o abaixo de 28 semanas, o prematuro moderado, que é de 29 a 35, e o prematuro tardio. Essa divisão ela nos ajuda a entender os maiores riscos que esse prematuro tem, tanto no ambiente de UTI quanto a longo prazo. Perfeito. Thalita, como que a prematuridade interfere ou afeta no processo da linguagem? Então, como ela disse, tem as subdivisões, né? E daí a gente sabe como que vai ter essa maturação neurológica do bebê. Quanto mais prematuro, mais imaturo ele vai ser. Entre as questões né, dentro da fonoaudiologia, da sucção, da audição, que o bebê ele tá com a audição formada com 28 semanas. A sucção, a capacidade de deglutir, de respirar, fazer essa coordenação sucção, deglutição com 32 semanas. Então aí a gente vai mensurar qual vai ser mais ou menos as dificuldades desse bebê, conforme o seu grau de prematuridade, para poder intervir, para a fonoaudiologia intervir nessas questões, para poder fazer o máximo possível para isso não impactar tanto no desenvolvimento depois, na continuação desse desenvolvimento na vida dessa criança, né? Perfeito. Nós temos uma história aqui, cada uma de, no mínimo, vamos colocar aí, 7, 10 anos vivendo, né, ativamente com os prematuros, com suas famílias, né, no nosso dia a dia de trabalho. Então eu acho que eu posso me permitir fazer essa pergunta para vocês, né? Quais são as principais forças e vulnerabilidades de um prematuro, Carol? Depois Thalita complementa. O prematuro, ele é um serzinho, digamos assim, que ele quer viver. Então ele vai brigar por aquilo ali, ele vai lutar por aquilo ali. Então você vê um bebê às vezes tão pequeno, tão frágil, mexendo o bracinho, mexendo a mãozinha, segurando sua mão. Você vê desejo por vida, você vê um brigar, um lutar por aquilo ali. E a vulnerabilidade de toda a estrutura, né? Às vezes, dependendo do grau de prematuridade, nem a pele está formada. Você tem uma pele que você tem que ter cuidado com o tipo de acesso que você coloca, com o que você vai fixar, porque às vezes na hora de você retirar a pele sai. Então, assim, embora tamanha vulnerabilidade, há uma luta pela vida, né? Nascer não é escolha, mas viver é. Perfeito. Thalita, quer complementar? É isso mesmo que a Carol falou, tão pequenininho, tão delicado, mas com muita força, ele luta, ele quer viver. E eu falo com os pais, até no consultório de crianças a termo, que
o nascer, ele já não é fácil. Sim. Você tá quietinho, quentinho, recebendo tudo que você precisa ali. Os barulhos são mais singelos. Aí você sai pro mundo, já tem que acostumar com barulhos diferentes, frequência diferente, luzes, tem que aprender a respirar, tem que aprender a sugar. Pro atermo já é um desafio. Imagina aquele que não tá totalmente preparado, que é tão frágil. Então é isso que a Carol falou. Eu costumo falar assim, e ao longo, né, da nossa trajetória profissional, a gente esteve em vários momentos juntos, né, e o bebê prematuro é a certeza do milagre, né? Porque assim, se a gente não acredita em milagre, aquilo ali a gente vê o desenvolvimento daquele bebê todos os dias, esse processo, porque não tem como, né, a gente não parar para perceber isso. Né? É um serzinho tão frágil, tão indefeso, tão vermelhinho quando é um prematuro extremo, né, meninas? A gente vê assim, a gente tão fininha, a gente consegue ver as veinhas, né? Aquela mãozinha tão pequenininha que ainda não tem nem completo, assim. E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, como o Senhor é perfeito, né? E aí eles vão passando os dias, as suas dificuldades ali, naquela luta, como a Carol trouxe, né? Assim, é uma briga todos os dias para dizer, olha, eu tô aqui, eu vou, investe em mim, acredita em mim. Então, assim, é isso. Eu acho que, né, a grande força do prematuro é mostrar para nós, né, de que eles estão ali, de que são guerreiros e que estão ali pela briga do dia a dia, né, meninas? Acho que a gente pode falar isso, não pode? Com muita segurança, né, Carol? Sim. Perfeito. Thalita, fala pra gente um pouquinho, explica qual é a função da fonoaudiologia dentro de uma UTI neonatal? Então, a fonoaudiologia ela é uma profissão que trabalha com a comunicação e com as funções estomatognáticas. O respirar, né? O sugar, respirar, falar, deglutir, mastigar, né? E lá dentro da UTI, a fono ela avalia todas essas questões. Começando ali com a parte de sucção, deglutição, respiração, avalia todas as estruturas que estão envolvidas nessas funções, porque o bebê prematuro, ele é tudo muito pequenininho. O bebê já é todo pequenininho, os músculos, eles mais ainda. E a questão da maturidade neurológica, que é o cérebro que comanda esses músculos, essas sensações, tudo, né? Então a fono ela trabalha nessa questão de avaliar e intervir para poder esse bebê ter uma alimentação segura, né? Reabilitar ou às vezes até habilitar mesmo a sucção do bebê e essa transição da sonda para a mama. Sem contar que, assim, como eu disse, né, a grande maioria dos bebês prematuros, eles precisam de um suporte ventilatório, né? Então, muitos são entubados. Então, a memória que eles têm oral é de agressão. Sim. Porque foi passado um tubo, porque é aspirado boca de secreção. Então, a fono, ela também trabalha com esse dessensibilizar, para que ele associe a memória oral a algo bom, que até então nada foi bom. Sim. Foi tubo, foi sonda, né? Então, assim... Até questão respiratória também, a bebê que é entubado ali, o tubo passa pela prega vocal, essa prega vocal pode ter uma paralisia depois, né? E prejudica ainda mais a respiração, a capacidade respiratória. Então, a fono entra tudo nessa questão, junto com os outros, com a equipe multidisciplinar. Perfeito. Carol, eu tive a oportunidade de fazer, né, e eu sou tutora do método Canguru há alguns anos atrás. Não vou ficar falando datas não, senão vocês vão achar que eu sou um pouquinho velha. Né? E aí a gente, dentro desse curso e dentro dos nossos estudos, a gente sabe que tem alguns protocolos, né, pra gente poder ter, né, de fato, esse cuidado, vou colocar essa palavra para quem está em casa para ficar mais claro, né, com o prematuro, a questão, né, do ambiente, da luz. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Hoje a gente tem falado tanto sobre o contato pele a pele, o mais rápido possível, o mais precoce possível. Antes a gente sabe que a gente veio de uma geração que não era assim, né, que o bebê ia pro colo da mãe muito tempo depois. Você fala um pouquinho pra gente? Os protocolos, eles também estão relacionados a essa classificação da prematuridade, né? Eles não vão ser os mesmos para um prematuro extremo ou um prematuro tardio, mas dentre os protocolos, um dos principais é o que a gente chama de mínimo manuseio. Então, quanto menor o prematuro, menos você vai mexer. Porque se a gente parar para pensar, até a fala da Thalita, eles estavam num ambiente completamente protegido. Então agora, toda hora alguém mexe, toda hora alguém futuca. Então nós tentamos agrupar cuidados
que é o seguinte: a enfermagem vai trocar fralda, vai medir temperatura, o médico aproveita e examina, o fisioterapeuta já avalia a parte respiratória se tiver que aspirar. Então, você junta os cuidados para mexer de uma vez só e mexa o mínimo necessário. Você reduzir ruídos e som. A gente sabe que como a audição não está bem formada, no início o som ele tem até uma conotação de dor. Então a gente evita de ficar batendo na incubadora, ele vai ficar numa incubadora para abafar o som e você evita de colocar coisas em cima. Esse movimento, ó, isso aqui lá dentro para ele é um eco absurdo. Então não se faz isso numa incubadora. Evita de bater a portinhola, você fecha a portinhola. Outra coisa, a luz, fica um pano em cima para você diminuir a luminosidade. Mas você não consegue ver o bebê, ele está monitorizado. Você tem um monitor ali dando todos os sinais vitais. Então, você diminui, porque o ambiente de UTI, ele é um ambiente muito claro. Por isso que muitos prematuros depois, eles têm muita dificuldade com a organização dia-noite. Muito distúrbio de sono, porque não tem dia, não tem noite, né? Então, o de mínimo manuseio, de agrupar cuidados, redução de som, de luminosidade, vigilância de infecção. Então, você percebe os primeiros sinais, alterou frequência cardíaca, coleta de exames. Uma vez que ele estabilizou, não fica colhendo exame todo dia, isso é agressão. Você vai ficar uma semana, 10 dias, às vezes 15 dias sem colher exame, né? Uma indicação precisa do uso de oxigênio, você tolera uma oxigenação que numa criança maior você não toleraria, para não agredir com o oxigênio. A medicina, na verdade, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso vale para tudo. Então, o oxigênio que vai salvá-lo é o mesmo oxigênio que vai dar lesão visual, que vai aumentar o risco dele ficar cego. Então, tudo precisa ser dosado. E hoje em dia existem protocolos muito bem documentados e bem estabelecidos para isso. Acho que não tem como a gente não falar aqui hoje do trabalho da equipe multidisciplinar. Sim. Né? A importância de cada um desses profissionais. Vamos falar isso juntas, assim, Thalita, para você, como fono, como que o trabalho dos outros profissionais colabora com o seu, da Carol com dela e o meu com o meu? Vamos fazer um caminhozinho assim? Não, é super importante, porque para eu intervir no bebê, primeiro eu tenho que saber se ele está clinicamente estável, então eu tenho que sentar com a equipe, conversar. Se ele está fazendo a fisiorrespiratória, eu tenho que saber como que está. Então, assim, para eu intervir, eu preciso sentar e planejar essa intervenção junto com os outros, com a equipe. Eu não posso chegar sem saber como que esse bebê está, como que a parte respiratória, a parte da medicação, que medicação que ele está tomando direitinho. Eu tenho que saber tudo que está acontecendo para eu poder escolher o tipo de intervenção que eu vou fazer ali naquele caso. E para você, Carol? É imprescindível, né? Um exemplo até do mínimo manuseio. Muitas vezes a enfermagem já foi naquele bebê, já examinou. Então eu preciso confiar no olhar da enfermagem, no que ela vai me relatar, né? A fisioterapia, às vezes ele está com uma quantidade exagerada de oxigênio ou na parte de respiração pedindo muito, o fisioterapeuta vai trabalhar, vai manobrar, vai posturar. Às vezes você tem uma mãe que está muito demandante, a psicologia, o serviço social vai vir junto com essa mãe, entender por que de tanta angústia, o que está acontecendo, acalmar os ânimos, né? Porque se você, às vezes, não afeta, você pensa que não afeta diretamente o bebê, mas desorganiza o ambiente, e aí toda a equipe não consegue trabalhar, né? Eu, particularmente, eu acho que a equipe multidisciplinar dentro de uma UTI neonatal bem alinhada é um trabalho, não que nos outros setores não sejam importantes, mas dentro da UTI neonatal há um caminho, né? Como se fosse uma correntinha, que um elinho vai juntando com o outro, que vai juntando com o outro. Primeiro porque eu sou muito realista, eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Eu venho de uma formação que vai fazer 15 anos agora, mais 5, 20. Na minha graduação, não tive psicologia hospitalar. Superficialmente, eu fiz um estágio dentro da psicologia hospitalar, mas eu não tive. Fui minha primeira pós-graduação, minha segunda, perdão. Senão eu vou estar mentindo, que a primeira foi psicanálise. A segunda foi psicologia hospitalar, que eu fui estudar. Mas tudo que eu aprendi, porque eu formei 6 meses depois, eu estava no hospital, na parte de RH. 6 meses depois,
eu fui pra parte clínica, pedi, né, Carol? Pedi literalmente a UTIM pra Dr. Marco. A gente deixa aqui um abraço pra Dr. Marco. Pedi a UTIM. E aí ele me deixou, Carol tava lá, e aí foi assim que a gente se conheceu, né? E aí eu fui sem saber absolutamente nada. Eu me lembro quando eu vi uma incubadora cheia de gotículas de água, né? Aquilo é um espanto, um pano em cima. Eu falei, meu Deus do céu. E assim, tudo que aprendi com a equipe de enfermagem, que pra mim foi um presente. Sempre cito o Zezé, né, Carol? Carol sabe disso. A paciência que Zezé teve de me explicar sobre uma incubadora, o que era, como era. Você fala assim, Lora, mas por que você precisava saber disso? Ué, porque eu tava ali diretamente com a mãe, era eu que fazia a recepção dessa mãe. Quando essa mãe chegava, era eu que precisava explicar, olha, você vai entrar, o seu bebê, né, vai estar dentro de uma incubadora com gotículas de água. Você não vai poder, talvez, nesse primeiro momento, abrir essa portinha, porque muitas vezes, como a Carol explicou, não poderia naquele primeiro momento. Então, você só vai ver ele assim. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma pique, né, que as meninas me deixaram assistir a Lorena toda arrumadinha, de touquinha, não sei o que, mas o quanto que aquilo eu nunca tinha escutado falar sobre aquilo. Fisioterapia respiratória, quantas vezes a Ariane, né, fazer a fisioterapia ali dentro e entender que cada um, porque às vezes a mãe foi lá, ela falou uma coisa para fono, falou uma coisa para físio, e às vezes naquela hora eu não tava lá, e aí uma passa para outra. Então assim, como que esse trabalho multidisciplinar ali dentro, né, e o quanto que a gente se fortalece enquanto equipe, né, porque eu falo assim, a UTI neonatal se torna uma família. Sim. Né? E pra gente também é muito pesado, né? Porque a gente tá ali naquela eminência daquela briga pela vida todos os dias também, né? E aí a gente roga que a gente tenha o sucesso de ver aquele bebê saindo com a mãe, com o pai, com ele nos braços, mas às vezes isso não acontece. Sim. Né? E quantas vezes a gente, enquanto equipe, precisa estar ali junto, um fortalecendo o outro, para que quando essas coisas acontecem e vêm nos visitar, que a gente espera que seja o mínimo possível, mas essas coisas acontecem, essa equipe forte, unida, faz total diferença, né? Comecei a falar agora um pouquinho dessa entrada dos pais, né? E eu sei que isso nos afeta diretamente, né? Vamos partir desse princípio para quem está em casa? Um parto prematuro é uma família prematura, é um bebê prematuro. Sim. Acho que todas nós concordamos com isso, né? E aí esse bebê chega no momento que eu sempre falo, eu não estava pronta enquanto mãe, porque eu ainda tinha um tempo para que aquilo acontecesse. Sim. Muitas vezes eu não fiz minhas fotos, eu ainda não tenho um berço, eu ainda não tenho nenhuma roupinha porque eu estava naquele processo, né, dependendo do grau de prematuridade. Aí tem um parto que às vezes a gente tem condição de ver o bebê, porque apesar da prematuridade, né, Carol, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Carol? Mas se apesar da prematuridade dá pra me pegar, botar ali no contato pele a pele, rapidamente ele vai ter assistência, né, da pediatra, mas às vezes é só um VLAPT, ainda sai dentro do prematuro extremo daquele saquinho, Carol, para poder aquecer. Para manter a temperatura. Então, assim, sai naquele, né? E aí, muitas vezes, a mãe teve uma cesárea, não pode levantar, e aí ela vai ver, ela não tem notícias do bebê, ela só vai ver esse bebê no outro dia, e quando vai ver o bebê, começa aí o processo, né? Tá dentro de uma incubadora, não posso tocar, e aí começa toda essa situação. E aí você fala assim, nossa, Lorena, é esse o passo a passo? Gente. E não deixa de ser um luto, né? Porque ali morre a gravidez que você sonhou. Ali morre a ideia que você teve. Ninguém tem um bebê para voltar para casa sem bebê e sem barriga. Mesmo que o bebê não morreu, mas o seu sonho ali, ele vai ter que ser ressignificado. Exatamente. Porque aquele ali morreu. Aquele sonho ali morreu. Sim. E é uma situação, porque quando você ganha um bebê e ele vem pro seu braço, há vínculo, há colo. E naquele primeiro momento ali, muitas vezes, não vai ter isso. E aí, eis a minha pergunta, né? Assim,
como nós, Thalita, conseguimos fortalecer, né, esse vínculo, ajudar, né, por exemplo, num processo ali que você está fazendo, que você está falando, que aquelas vezes a mãe tá ali com você acompanhando, Exatamente isso. Como que a gente faz para criar? Colocar essa mãe dentro ali do cuidado, né? Também orientar ela. Qual é a voz que o bebê reconhece? A da mãe. Sim. Né? Então ali ela tá, mesmo que ela não possa tocar nele, abrir a portinhola, mas que ela converse ali pertinho, porque ele vai identificar a voz dela já a partir das 28 semanas, ele já reconhece, né? E durante a estimulação, ao meu trabalho, a mãe está sempre próxima, entendendo tudo que eu estou falando, explicando, tratando a mãe com uma humanização também, porque é uma mulher que está frágil. Depois do parto, a mulher fica frágil. Imagina um parto que ela não estava esperando naquele momento. Um bebê que está dentro da incubadora não está no braço dela. Ela fica ainda mais frágil, né? Ou o pai ou a mãe, que é o familiar que está ali. Então, trazer ele para próximo do acompanhamento desse bebê, né? Da fonoaudiologia, durante o tratamento, a intervenção fonoaudiológica. Perfeito. Eu disse aqui que a gente tem alguns anos e os protocolos foram mudando, a entrada das mães foram mudando, o acesso das mães. Alguns hospitais sempre tiveram a presença 24 horas da mãe, outros foram construindo isso ao longo dos anos. E aí que a gente não tá para fazer crítica em espécie nenhuma, mas a gente sabe que a gente viveu esse processo transicional dessas mães entrando. E aí eu lembro que quando nós começamos, eu e Carol, funcionava assim. Lá vem Carol, hoje esse podcast é cheio de história, tá? Então vocês já sabem, pega ali sua xicrinha e vem conversar com a gente, né? Eu lembro que funcionava assim. Carol passava, dava as notícias, né? Falava o que estava acontecendo, porque a minha pergunta para Carol é assim, como lidar com medo e ansiedade? Mas aí eu vou contar o caos. Né? Porque a gente é dessas, né, Carol? Carol passava, aí depois ela perguntava, ela falava assim, você vai depois de mim, tá? Você não vai antes. Eu falava, tá bom, Carol, mas por quê? Pra ver se ela entendeu tudo, se ela ficou com alguma dúvida, eu volto. Você lembra disso, Carol? Era desse jeito. Porque, e eu sigo com esse lema, assim, é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. A verdade, ela pode ser dita com amor, mas às vezes ela não é o que você quer ouvir. Então a Lorena era meu suporte. Eu falei assim, eu vou jogar a dura verdade, depois você passa, vê se ela entendeu, absorveu, e se foi dura demais, você dá uma acalmada aí nos ânimos, né? Você me acalma, mas o que eu às vezes falo com os pais, quando já vai passando o tempo, olha, não adianta eu saber cuidar do seu bebê. Não sou eu que vou levar ele para casa. Então, assim, eu sei todos os riscos, eu sei todos os potenciais, eu sei todas as estimulações. De que adianta? Não sou eu que vou dar esse segmento. Então, a verdade, ela é sempre libertadora, por mais difícil que ela seja. É isso, né? E assim, é aquilo que eu tava falando, a gente tá lidando o tempo inteiro com esse processo de que é grama, né? Grama a grama. É grama a grama. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E aí quando você chega a primeira vez, né, na UTI, você fala assim, cara, é uma semana, né? Eu vou levar meu bebê embora. E aí essa semana vai virando 2 semanas. Essa semana vai virando 3 semanas. Essa semana vai virando 1 mês. E tem bebê que fica muito mais do que meses. Hoje, com o aumento da sobrevida, um prematuro extremo de 25, 26 semanas, ele vai ficar pelo menos 3 meses na UTI. Você pode se preparar para 90, 100 dias de internação. E aí não tem como, né? É aí que eu falo assim, não tem como uma mãe não compartilhar com outra a sua experiência e aquilo vira vínculo para uma vida. Eu tenho mães que se conhecem, se frequentam até hoje, né? Essa eu posso falar assim, porque me marca nas redes sociais, então não tem problema ético aqui, então por favor não me processem, tá? Mas assim, tem a Letícia, que é filha, né, da Débora, e todos os anos, né, quando ela faz aniversário, foi uma prematurinha extrema que ficou com a gente. Todos os anos que ela faz aniversário, ela faz um post no Instagram, conta a história da prematuridade e aí, né, fala toda essa história. E eu me lembro que primeiro foi, né, os meses todos de internação e depois tem a parte de aprender a mamar, Sim. ganhar peso,
Né, Thalita? Sim. E aí começa, mas não ganha, tá perdendo. Por quê? Perde no começo. Tava ali acostumado naquela boa vida de sondinha, de não sei o quê. E daqui a pouco começa tchuc. Quer falar, Thalita? O olhinho dela chega mais assim, ó. Porque aí vem a transição, né, da sonda pra mama, pra amamentação. E o bebê, ele começa a gastar também um pouquinho mais de calorias para poder sugar. E no início pode ser que ele não consiga fazer a transferência ideal, né? Então, assim, é devagarzinho, é graminha por graminha, mas tem que ter persistência, tem que ter ali paciência, eu falo com a mãe, que vai dar certo, mas desde que se empenhe, tenha paciência, entender que perde um pouquinho, mas daqui a pouco vai ganhar e continuar os estímulos. Mas acontece mesmo, elas ficam muito, muito ansiosas. São as fases da ansiedade. A gente tem a primeira fase de ansiedade de sair da UTI. Sim. E depois a fase de ir para casa, porque ainda tem um chão. E aí, meninas, eu queria fazer essa pergunta coletiva agora para vocês, né? Como transformar a voz da mãe e o colo da mãe em um tratamento, né? Porque isso é tão importante. Eu lembro de uma mãe evangélica que ficou com a gente, e aí todas as vezes que ela chegava, a primeira coisa que ela fazia era cantar um louvor. Ela ficava do lado da incubadora da pequenininha dela e ela cantava um louvor e a pequenininha ficava assim, porque era uma prematurinha bem extrema, e aí ela ficava, ela parava, a gente via a saturação, né, dela mudando. Então assim, é isso. Como fazer disso um tratamento, Carol? É você fazer a mãe, o pai, você fazer a família entender que eles também fazem parte desse momento. Às vezes, quando tá nesse começo que você não consegue cuidar, né? O que você vê é aquele cuidado imediato, trocar uma fralda, medir uma temperatura, e isso não é permitido aos pais, né? Principalmente nos extremos, pelo risco de infecção, por uma manipulação inadequada, mesmo sem querer. Mas é você entender que a presença deles, que a voz, porque com 28 semanas ele já reconhece, mas 24 a 26 ele já escuta alguma coisa, né? Então eu tenho um bebê de 25, 26 semanas que já escuta. E a presença mesmo, assim, aquela criança, ela é amada por eles. Por mais que a equipe se envolva e ame, se você chegar na UTI, a Lorena sabe, as meninas chamam de filho. Quem que mexeu no meu filho? Eu não deixei a fralda dele assim, alguém mexeu no meu filho. As meninas, elas tratam com muito amor, mas aquele amor de desejo, aquele amor de que quem sonhou por aquela criança. Pertencimento, de né? Ele pertence. E isso vai muito além da medicina tradicional, né? Espiritualmente falando, o comando sobre aquela vida é do pai e da mãe. Quem tem domínio é o pai e a mãe. Gente, eu me arrepiei. Isso. Quem tem domínio sobre os nossos são nossos. O Senhor nos deu. E não importa com que idade que ele deu. A Maíne sempre fala, a gente pede o filho. Como o Senhor quer mandar, não cabe a nós, né? Então, você entender que nesse momento, eles também são importantes. Carol, mas não dá para ficar o dia todo. Tudo bem, fica um pouco. É muito desgastante mesmo o ambiente. É igual, até para não ter claro, escuro, tem os ruídos, a gente se acostuma, mas tem os ruídos, é barulhento, tem o choro do outro que já está em recuperação, né? Essa mãe, talvez esse pai não tem que ficar o tempo todo, mas ficar um pouco ali, se sentir parte. Né, Thalita? É cientificamente comprovado que o toque da mãe, a pele, o calor da mãe, ele aumenta a ocitocina do bebê, que ajuda a regular a respiração. E ajuda na recuperação de peso mais rápido. Sim. Então, o método canguru, ele veio com isso, A né? Gracinha, sabia que você ia falar dele. Ele veio com isso, assim, esse bebê que já está estável, que ele já não precisa mais ficar dentro da incubadora, ele ficar no colo, isso organiza o metabolismo e acelera o ganho de peso. Né? Ele não mama, mas ele pede o colo, organiza a frequência respiratória, cardíaca e ganha de peso. E falando de vínculo, né? Quando vai para esse contato pele a pele, quando tá ali
né, naquele cheirinho da mãe, né, naquele peito da mãe, ali começa a vir os vínculos. Eu lembro, né, que, ai meu Deus, agora vamos falar assim, nós estamos gastando as toucas do hospital todo, mas vamos contar a história, já falamos que aqui hoje é dia de contar a história. Eu lembro que as meninas, né, Carol, faziam sempre os lacinhos de touca. Fazia um lacinho. Porque você fala assim, nossa, Lorena, uma coisa tão pequena, né, mas pensa, é um bebê que tá ali, né, desprovido, nu, dentro de uma incubadora, só de fraldinha. E aí aquela mãe, né, com aquele primeiro contato ali, aquele lacinho mínimo, né, aquela touquinha para os meninos, o ursinho que se faz de pano para que as crianças fiquem, né? Então assim, como cada detalhe ali faz com que esse vínculo, faz com que isso aconteça. Por quê? Porque a gente está na iminência, eu vou sempre repetir isso, da perda. E aí, muitas vezes, a gente fica, né, naquele processo que a Carol tão brilhantemente trouxe de falar dos lutos, né? Eu tô vivendo o luto do bebê que eu imaginei pro bebê real que chegou pra mim. Eu preciso me vincular com o bebê, porque a Carol e a Thalita acabaram de falar que isso faz parte, isso ajuda no processo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de perder. Sim. Então, como que eu fico? Até que ponto eu me vinculo, até que ponto eu me protejo, né? Exatamente, porque assim, vai que... Então eu fico naquele... Né? Então assim, várias histórias acontecem. A gente já viveu várias coisas juntas, assim. Então, tem mães que não querem comprar nada pra dentro de casa, né? Eu vou esperar sair, né? A gente escuta muito isso. Mas você precisa criar um imaginário para aquela mãe, porque ela precisa potencializar. É ela que significa aquele bebê. É ela que transforma aquele bebê de uma bolinha de carne num bebê, né? E aí, tem mães que já compram tudo. Sim. Você tem outras histórias, por exemplo, não sei se você lembra de uma, que era cada notícia ruim que a gente dava, era algo que ela comprava. Era como se ela não conseguisse aceitar as notícias, né? E aí ela acabava e comprava mais um item. Era uma forma, era uma revolta silenciosa, né? Não, isso não vai acontecer, né? E cada um lida com a dor de um jeito. Exatamente. Então, assim, e a gente tá ali naquele processo, porque tá todo mundo naquele processo. É o pai, antigamente tinha assim, RND. E aí só tinha o nome da mãe. Aí o pai chegava e falava, mas como? Né? Não tem o meu nome aqui. Aí não, é o filho do pai também. Então, assim, eu acho que é isso, é uma construção com a família. E tem o irmão, muitas vezes, que tá em casa. Eu me lembro as primeiras visitas que a gente implementou dos irmãos, né, de trazer as cartinhas. E aí eu lembro, olha, tem que lavar a mãozinha, ensinava a lavar, a tia Lorena lá ensinava a lavar as mãozinhas. Aí eu me lembro que tive um pequenininho que ele falava assim, ele falava pra mãe, precisa lavar tanta mão assim? Carol, lembra de lavar tanta mão? Eu acho que ela tá mandando lavar a mão demais, né? Mas é isso, aí aprende, vai, e depois no outro dia, e aí, porque assim, é uma família. Não é, né? só o bebê, não, né? Tem uma história. Exatamente, é tudo isso. Thalita, eu queria ficar aqui horas, né, conversando mais você, mais Carol, mas assim, eu vou começar a funilar pra gente chegar ao fim. Eu sei que a gente quer falar muito, mas como eu disse aqui, a gente vem passando por transições. Como nós somos jovens, né, e a gente já tem alguns anos de formado, então a gente foi acompanhando essas transições, né? O que a gente pode esperar no futuro próximo ou a longo prazo na fonoaudiologia para esse tipo de intervenção? O que você vê, uma mulher que estuda, que está no conselho, que está o tempo inteiro buscando por isso? Então, hoje eu falo assim de Linhares, principalmente. Eu acho que sim, tem que avançar muito na saúde auditiva, né? Essas crianças, elas terem um amparo melhor da atenção primária também, né? Que essa criança, ela foi bem tratada ali, teve um acompanhamento ideal dentro da UTI e depois que sai, o que acontece? Esse bebê teve um diagnóstico fechado, não teve, ele vai passar por um tratamento porque ele precisa de uma intervenção depois. A maioria dessas crianças que ficaram na UTI, ela tem um risco maior de ter atrasos de linguagem, de atrasos de processamento auditivo. Então, assim, eu vejo hoje tem muitos estudos sobre isso, mas falta muito mesmo na prática, né, o acompanhamento dessas crianças de forma efetiva, depois que sai ali daquele ambiente hospitalar.
E aí eu vou num ponto assim, né? O método Canguru tem os protocolos, né, a respeito desse acompanhamento antes dessas mães que já têm o risco de um parto prematuro, durante a internação e pós. E como isso faz a diferença, assim, bem implementado nas redes, desse acompanhamento, né? A gente faz os treinamentos uma vez por ano online, então a gente está sempre renovando isso, a gente tem um acesso, né? Só que precisa dessas políticas públicas, que é uma coisa que a gente falou aqui, né, na época do Maio Furtacoco, onde a gente teve a presença do prefeito e do secretário de saúde da cidade, né? Mas a gente precisa avançar muito ainda, né? É uma coisa que não dá pra gente fingir que tá tudo bem. Melhorou muito, mas ainda tem muita coisa pra avançar, né? Sim, igual hoje no Rio Doce a gente tem os equipamentos para fazer a triagem auditiva neonatal, as mais modernas, né? A gente, só que depois que o bebê, por exemplo, ele falhou nessa triagem no hospital, a gente encaminha para a rede pública, vai para o postinho aí tem que encaminhar para Vitória ou para Colatina, que é o centro auditivo. E aí, será que foi? Encaminhou no momento certo? Porque até os 3 meses essa criança tem que estar com o diagnóstico fechado, se tem alguma perda de audição, se não tem. A questão da linguagem, do desenvolvimento da alimentação mesmo, né? Como que esse bebê tá depois que saiu dali? Ele tem um amparo ali no postinho? Se esse neném tá mamando, essa mãe tá sendo acompanhada, não tá no peito, mas tá na mamadeira, não tá engasgando, tá bem? Então, assim, tem que ter esse acompanhamento, né? Não é só ali e acabou. Essa criança, ela tem que ter esse amparo com bastante tempo. Perfeito, Carol. E dentro da medicina, o que a gente tem avançado e o que a gente pode esperar para os próximos anos? Existem muitos, né, estudos, protocolos, principalmente porque a sobrevida do prematuro tem aumentado muito. Então, muitos estudos realmente para o pós, para o acompanhamento, o que tem ficado nessas crianças de sequelas, quais são os principais riscos, o que precisa ser monitorado. As principais sequelas são sequelas comportamentais. Então, sabe-se que a prematuridade e o autismo estão muito ligados, né? Até por essa dificuldade de autorregulação. Então, você tem um bebê que não tem a parte de sensibilidade formada e que ele é agredido. Por mais que você tenha cuidado, ele é entubado, passado um catéter, é colhido exame e ele não tem como se defender, ele tem que aceitar. Então, sabe-se que os prematuros têm maior risco de autismo, que tem esse descontrole emocional, essa desregulação, emocional. Sabe-se de atrasos motores, atrasos de fala extremamente comuns nos prematuros, algumas dificuldades, seja no que a gente chama de motor grosso, andar, subir, correr, mas às vezes no escrever, no desenhar, e isso tem se avançado em estudos para tentar, o que a gente pode fazer lá na UTIM para tentar prevenir. É agrupar cuidados, é diminuir agressões, é diminuir oxigênio, já perceber pequenas alterações e já com medicação, com intervenção multidisciplinar, é uma fisioterapia precoce, é uma fonoaudiologia precoce, você vê a possibilidade preventiva. A pediatria ela ainda é muito preventiva, né? Porque você está organizando um ser do futuro. O que muitas vezes a gente fala com os pais no consultório, olha, o que você vai fazer agora, você não vai ver problema nenhum. Só que o que você não deseja para o seu filho de 1 ano, você não deseja para o seu filho de 30. Então agora isso aqui não vai dar nada, mas ele vai colher esse fruto. E é essa a ideia, né, do a longo prazo, essa coorte, como que tem se comportado e o que você pode fazer. Perfeito. Dentro da psicologia, eu também acho que a gente vai ter muitos avanços ao longo dos anos. A gente já tem os protocolos, né, do Ministério da Saúde, que fala, né, de ter a presença constante de um psicólogo e aí, dentro da UTI neonatal, né, dentro da UCINCA, da U5. Então, assim, eu acho isso fundamental, é o meu desejo, né? Eu sempre falo sobre isso, essa presença ali, esse suporte para a família, né, para a mãe, para o pai, para a avó, para o irmão, para todo mundo que está nesse entorno desse bebê, né, de trabalho da equipe multidisciplinar junto com o psicólogo, né, de assistência também a essa equipe, porque como eu disse, a gente passa,
né, por oscilações durante esses períodos de internação do bebê também, porque a gente vai acompanhando. Carol trouxe, né, não tem como não acompanhar, não tem como não se vincular, porque a gente tá ali muitas vezes, o primeiro vínculo às vezes vem da gente pro pai, vem da gente pra mãe, né, e aí depois aquilo acontece. Eu não vou dizer que não é assim, porque muitas vezes isso acontece também, é a gente que fortalece, é a gente que dá aquele start, dizer assim, olha, vamos lá, ele tá aqui, ele precisa de você, e dali o processo acontece, porque esse negócio assim, ai, eu nasci, eu morro de amor pelo meu filho, eu tenho que amar o meu filho, isso não é assim, isso é comercial de margarina, né? Então assim, o amor ele vai sendo construído dia a dia. Isso é num parto normal, isso é num parto cesárea, isso é num parto que foi programado num dia certo, na hora certa, isso é num parto prematuro. Então, assim, eu sempre sonho com essa presença do psicólogo de fato, que se entenda a importância disso, né, de ter esse profissional ali, esse profissional capacitado, porque assim, mas do mesmo jeito que a gente falou das especializações, né, ter um psicólogo especializado para aquela área, porque não é igual, não adianta, assim, né? Por favor. Um adendo, assim, a vida tá muito instagramável. Sim. E aí o seu parto não foi instagramável. Você mal vai ter uma foto. E a sua maternidade não vai ser a maternidade da sua vizinha. E você ressignificar isso e ver beleza, entendeu? E ver graça. É você ver graça e misericórdia, que hoje deu tempo de estender as roupas no varal, né? Que às vezes quando você tá no corre ali, e o pós também, porque também você cria tanta ansiedade para levar esse bebê para casa, e muitas vezes você não tem dimensão do que é levar esse bebê para casa. Porque é um bebê que, dependendo do que aconteceu com ele na UTI, ele vai precisar de fisioterapia, de fono, de neurologista, de pneumologista, de pediatra geral. E a família tem que estar muito bem orientada, que que levar uma vida. E que a vida não é um Instagram, e que ninguém posta arroz, feijão e ovo. Embora todo mundo coma. Perfeito, é isso. Meninas, queria muito agradecer vocês por ter vindo aqui, né, por ter aberto esse Novembro Roxo, levando informação de qualidade, que é o legado do movimento maternário, que vocês sabem que a gente briga tanto por isso, né? Eu queria pedir, Thalita, né, que essa câmera tá aqui voltada para você agora, que você fizesse uma orientação, uma fala, né, para uma mãe, para um pai de um bebê prematuro. Olha, fique atento a isso, preste atenção a esses sinais, né, nesse saída do hospital ou até mesmo dentro do hospital, que deixasse uma frase de apoio. Você que está vivendo essa maternidade pela segunda vez, então sei que esse assunto, além de profissional, te tocou hoje em vários momentos aqui. Você poderia fazer isso por nós? Claro, eu falo assim que a maternidade ela não é fácil, não é. Ela desafia a gente, né? Mas ela é recompensadora, assim, é uma recompensa muito grande. Você vê o sorriso do seu filho, aquele olhinho assim, te olhando, reconhecendo a sua voz, reconhecendo o seu cheiro. Então, assim, eu falo com as mães que nós temos uma força muito grande e a gente reconhece essa força quando a gente tem esse filho, assim, sabe? A gente vê o quanto a gente é capaz, quanto a gente é forte, né? Então a gente tem que se manter forte cada vez mais pelos nossos filhos. Essas mães que estão com o filho lá na UTI, para confiar, principalmente em Deus, confiar que Deus deu a ela esse presente e ter fé que vai dar tudo certo, né? A ciência tá aí, mas a ciência não é nada sem também a fé, eu falo, né? Então, se ter fé nos profissionais, mas ter fé principalmente em Deus, que vai dar tudo certo. Obrigada por ter vindo, tá? Obrigada por ter dividido, obrigada pela parceria de sempre, por todos esses anos. Nosso primeiro encontro foi no corredor do hospital. Foi, do hospital 2013. 13. A gente se cruzou, 12, ela falou assim, 13. Eu sou a fono, eu falei, eu sou a psicóloga. E aí foi desse jeito, porque ela tinha uma salinha no começo, né? E aí ela tava saindo da sala, eu falei assim, porque a gente acabava não se cruzando, porque os horários que a fono ia não eram o mesmo da psicologia, porque antigamente cada um tinha o seu horário, né? E ela falou assim, eu sou a fono, eu falei, eu sou a psicóloga.
psicóloga. E daí pra lá nasceu uma amizade, nós passamos por alegrias e dores juntas, né? Então assim, sou muito honrada por ter você no Movimento Maternal, pela sua vida, tá? Por você fazer parte disso. Você sabe que de verdade a gente não tá juntas todos os dias, mas a amizade é verdadeira. Então obrigada por ter feito novembro mais roxo. Eu que agradeço. Carolzinha, queria te pedir a mesma coisa, né? Que você, agora essa câmera é sua, que você fizesse um alerta, que você deixasse uma palavra, você que dedicou e dedica a sua vida, né, a esses pequenos, né, que fez morada de vida, né, dentro de uma UTI neonatal. Então, assim, fala um pouquinho pra gente o que vier no seu coração para encerrar esse podcast. Eu acho que o mais importante é a família entender que é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E que vencendo esse dia, não desistindo, e estimulando, e buscando, e correndo atrás, você vai alcançar. Atenção a atrasos, coisas que você vem fazendo, estimulando, que você não tem resposta, mas paciência. Você tem um bebê que está terminando de se formar aqui fora. Então, algumas coisas não vão ser no ritmo apressado do mundo, mas elas vão acontecer. Não acontecer é um sinal de alerta, mas não desistir e não perder, e não deixar que a ansiedade consuma, sabe? Um dia de cada vez. Perfeito. Minha amiga, você sabe o quanto que eu te amo, o quanto você mora no meu coração e não paga imposto, né? Sou muito grata por você ter topado. Não tinha como fazer. Eu falei assim, Carol, vai vir que hora? No Novembro Roxo. Eu sempre falo isso, né? Ela vai vir no Novembro Roxo. Não tinha como não fazer esse episódio sem você. Você sabe, eu já falei isso N vezes, né? Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, tenho muito orgulho da mulher que você é, da profissional que você é, né? Já vi milagres acontecendo na sua mão, não foi uma nem duas vezes. Já vi o Senhor te usando, te transformando ali, né, em instrumento das mãos dele, né? Então eu sei que você entende todo esse processo, que louva e pede ao Senhor por tudo isso. Sei o quanto isso também é sua vida, o quanto que você teve que ressignificar todo esse processo. Então, ter você aqui hoje, poder dizer isso para quem está em casa, é muito importante. Eu acho que a gente precisa praticar muita gratidão. E a gente nunca pode esquecer de dizer para as pessoas que são importantes para a gente o quanto elas são importantes para a gente. E eu acho que os prematuros nos ensinam muito isso, né? Como eu disse, acreditar nos milagres, porque eles acontecem o tempo todo. A entender a importância das pessoas, né? Que a gente tem altos e baixos, que a gente tem momentos de dificuldades, mas que as pessoas que passam pela vida da gente são muito importantes. Eu sou extremamente grata às pessoas que trabalharam comigo nas 2 UTIs que eu tive a oportunidade de trabalhar, infantil. Falo que aprendi tudo que sei, né, com as meninas lá no Rio Doce, então sou extremamente grata pela vida delas, por todos os médicos. O Dr. Marco foi uma pessoa assim fantástica, que me deu a oportunidade de começar, né? A Neuza me permitiu entrar no hospital, mas o Dr. Marco me permitiu fazer o que eu faço hoje, né? Então assim, eu acho que isso é importante, ter conhecido Carol. Nós éramos meninas, então fomos construindo, né? Então acho que é por isso o nosso vínculo de amizade, porque ela estava chegando recém-formada, eu estava chegando recém-formada, e fomos construindo dia a dia, né? Quando eu brinquei assim, Carol passava primeiro, porque é doce como uma porta, né? Gentil, né? E aí vê ela falando lá, e ela falava assim, você passa depois de mim. Eu brinquei aqui, mas era isso. Mas é porque sempre foi um vínculo mesmo, né? Então assim, ter vocês aqui hoje pra mim foi muito importante. Obrigada, tá? Pra você que tá em casa, espero que a gente tenha levado informação de qualidade. Eu sei, você como eu queria que esse podcast demorasse um pouco mais. Você queria fazer perguntas, mas vai nas nossas redes sociais, vai na rede social do Movimento Maternal lá no Instagram, deixa a sua pergunta, as meninas estão lá, elas vão responder aquilo que for possível nas caixinhas de pergunta. Fala com a gente, compartilha esse podcast, leva esse podcast para uma mãe, para um pai, para uma avó que está precisando chegar. Acompanhe, tem muita informação de qualidade. Tem a ONG Prematuridade, que deixa sempre informações de qualidade para você. Vai lá no Ministério da Saúde, vai buscar o que é o método canguru, sabe? Eu tenho um orgulho desse método. Ele é um método que hoje faz a diferença na vida dessas crianças prematuras. Vamos fazer de novembro um mês roxo, um mês de informação de qualidade,
um mês de apoio para essa mãe, apoio para esse pai, apoio para essa família, mas acima de tudo, para esse bebê que com certeza vai nos ensinar o que é o milagre da vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!